Bom, galera, então aqui no Marmoset eu vou ligar o specular do machado, tá? Aqui no Diffusion ele está Unlight, eu vou trazer para Lambertian, para ele ter luz aqui, tá? E agora, aqui em Reflectivity, eu vou clicar na setinha aqui e eu vou escolher a opção Specular Map. E aqui em Reflection, eu vou escolher a opção, vou clicar aqui nessa setinha, e eu vou escolher a opção Blend Fong. Agora, todas as áreas do machado estão brilhando como se fosse metal, então eu não quero isso. A gente precisa gerar o Specular Map, então a gente vai colocar ele aqui no Slot Reflectivity. Eu vou apertar aqui a setinha e eu vou selecionar a opção Specular Map. E agora aqui eu posso adicionar o Specular, tá? Então, vamos lá no Photoshop para gerar esse mapa. Eu vou minimizar aqui o grupo Diffuse. Eu vou duplicar esse grupo porque eu vou gerar o Specular a partir dele, tá? Então, com ele selecionado, vou apertar Ctrl J e vou renomear para Specular. Vou maximizar aqui o grupo do Specular. Então, eu vou começar a transformar todos os grupos em layers converged, tá? Em apenas uma layer. Cada grupo vai virar apenas uma layer. Então, eu tenho aqui o grupo do cabo, com várias layers aqui dentro. Eu vou clicar com o botão direito sobre ele e eu vou clicar na opção Merge Group. E eu vou repetir isso com todos os outros grupos, tá? Suporte, clica com o botão direito, Merge Group, no prego também. Então, todos eles eu vou fazer isso. Na faixa, ela está sendo controlada por esses dois elementos, tá? Então, eu vou selecionar os três, o grupo da faixa, e os dois elementos. Eu vou utilizar o atalho Ctrl E, ok? Que assim ele já vira apenas um elemento. Não há necessidade, mas eu posso renomear aqui para faixa novamente, essa layer. O Occlusion, eu vou tirar a visualização dele, tá? Eu não vou deixar ele visível aqui. E agora, o que eu preciso fazer é tornar essas imagens preto e branco, tá? Então, eu vou selecionar a faixa aqui. Existe uma maneira rápida de transformar esse objeto em preto e branco. Então, um atalho é Ctrl+Shift+U e o objeto já fica preto e branco. Mas eu prefiro vir aqui em Image, Adjustments e Black and White. Ele tem um atalho também que é Alt+Shift+Ctrl+B. Mas eu utilizo ele para transformar um objeto em preto e branco, tá? Porque ele me dá algumas opções interessantes aqui. Então, por exemplo, para essa faixa, eu quero que o preto e branco fique em um contraste maior. Então, eu posso testar todos esses presets aqui. Eu seleciono aqui, eu vou apertando para baixo, para ver qual fica mais interessante. Ok, então para a faixa, eu vou deixar aqui em High Contrast Red Filter, que eu achei que ficou melhor para a faixa, tá? Eu vou apertar OK. E eu vou repetir esse processo com todos os outros materiais, tá? Então a lâmina também. Eu não preciso utilizar o mesmo preset, tá? Eu vou utilizar o atalho já daquela função, que é Ctrl+Shift+Alt+B. E para a lâmina, novamente eu clico aqui, eu vou apertando para baixo. O que ficar mais interessante, eu já seto ele, tá? Eu gostei desse infrared, eu vou deixar ele aqui. Ok. Os pregos, como são muito simples, eu vou apenas apertar Ctrl+Shift+U, que ele já passa para preto e branco. Dessa maneira aqui eu já acho que está interessante. O suporte Ctrl+Shift+Alt+B. Eu vou ver aqui qual que vai ficar melhor também. Eu sempre observo o contraste, tá? O infrared também funcionou bem para ele. Ok. E agora aqui o cabo. Shift+Ctrl+Alt+B. Vamos ver qual fica melhor. Eu gostei do High Contrast Blue Filter para o cabo. Então vou apertar aqui OK. E agora eu vou salvar ele para ir testando a intensidade do preto e branco aqui, tá? Então, obviamente eu não vou utilizar o PSD no final, mas agora para teste, assim como a gente fez na textura, eu vou salvar ele como PSD, tá? Então eu vou salvar aqui um PSD separado somente para o Specular. Então esse UV a gente já sabe que é da pintura, Machado Underline Specular. Só para teste mesmo, porque assim a gente testa mais rápido, tá? É mais rápido salvar dessa maneira. Então vou vir aqui no Marmoset e eu vou clicar aqui em Specular Map. Eu vou selecionar o machado specular.psd. Então agora eu vou tratando individualmente cada objeto, tá? Eu vou começar aqui pela faixa. Então vou vir aqui no Photoshop, vou mexer nela. Então vou pegar aqui a faixa. Eu posso mexer nela direto, apenas apertando Ctrl L, que a gente vai utilizar os levels, tá? Então eu posso fazer aqui direto com ela. Ou a gente pode aplicar aqui, caso você não queira
alterar direto aqui na faixa, eu gosto de adicionar o Fill Adjustments. Então, eu vou vir aqui no Fill Adjustments, Levels, assim como a gente fez lá para corrigir a saturação da faixa, tá? Então, eu vou fazer esse Fill alterar apenas a faixa, seguro o Alt e clico entre os dois, e a faixa fica aqui sublinhada. E agora, eu altero ela aqui. Vou escurecer bem ela, porque eu não quero que ela brilhe muito, tá? Ela é couro, ela vai ter muito pouco brilho. Vamos testar assim, vou fechar. O bom de utilizar o Fill é que se eu não gostar, eu posso simplesmente deletar ele, adicionar outro ou alterar ele aqui novamente. Ok, olha só. Então dessa forma eu já não altero o meu objeto direto. Eu posso continuar modificando aqui. Então vou voltar aqui no Marmoset. Por enquanto tá legal o specular dela. Eu vou deixar assim, talvez depois eu volte e arrume. Mas por enquanto eu gostei dele assim. E agora eu vou resolver o specular aqui do cabo, tá? Lembrando que ele tem que ter um specular semelhante à pedra. Então pedra não brilha tanto assim, tá? A não ser que ela esteja molhada ou seja muito polida. Então vou voltar aqui no Photoshop e eu vou escurecer bem aqui o cabo. Vou adicionar o Fill Adjustments também, Levels. Seguro Alt e clico entre os dois para ficar sublinhado aqui o cabo. E agora eu vou escurecer bem também o cabo. Mas eu vou aumentar aqui os highlights, tá? Para as partes claras ficarem mais destacadas. Vou deixar ele com um contraste bem marcado aqui. Olha só como eu deixei ele. Eu acho que assim está interessante. Vou dar Ctrl S. Eu vou testar. Está um pouco forte ainda. Eu vou escurecer ele um pouco mais aqui. Ok. Ctrl S. Volto para o Marmoset. Legal. Sim, já está interessante. E agora a lâmina. Então a lâmina, mesmo sendo de metal, ela está brilhando muito, tá? Ela é um metal desgastado, então o brilho dela está muito intenso. Eu vou voltar aqui para o Photoshop e eu vou escurecer ela também. Então, cadê ela aqui? Lâminas. Vou adicionar o Fill Adjustments para ela também. Vamos escurecer ela. Ela eu vou deixar um pouco mais clara porque eu quero manter o brilho. Ctrl S. Vamos lá ver. Eu aumentei o preto, então ele está criando algumas falhas aqui, ó. Eu acho isso interessante, mas ainda assim ela está brilhando muito. Aqui está muito forte e aqui está muito preto, então vamos controlar isso. Essas áreas que elas estão muito claras, tá? Essa parte que ela está muito branca ainda, eu não quero dessa maneira. Então eu vou selecionar essa lâmina aqui, eu vou dar Ctrl J para duplicar ela. Essa lâmina copy ela ainda está sendo influenciada aqui pelo Fill Levels, tá? E essa outra que era original, ela não sofre mais a influência aqui do Levels. Então eu vou desabilitar essa daqui. Então aqui eu vou apertar Ctrl L para ele abrir o Levels e eu vou escurecer ela bem aqui, tá? Vou trazer esse daqui um pouco para cá para ele ficar mais preto, essas áreas brancas, tá? Tirar um pouco a luminosidade. Ok. Deixa eu trazer a visibilidade dessa outra aqui de cima novamente. Então agora, essa de cima, eu vou aplicar uma máscara a ela. Eu vou clicar aqui em Add Layer Mask. Ela aplica a máscara. E agora eu vou pintar de preto. Eu clico aqui na máscara, tá? Eu vou pintar aqui de preto e ela mostra a layer de baixo. Então eu vou pintar bem suave aqui, com hardness 0%. E opacidade eu vou trazer para 40, 50 aqui. Uma opacidade bem baixa, tá? Eu vou passar nessas áreas brancas para diminuir um pouco esse brilho excessivo que eu não quero. Essa área aqui acho que está legal. Aqui sobre essa lâmina. Ok, vou dar Ctrl S lá no Marmoset para ver como está. Dessa maneira que eu quero. Eu acho ainda que essas áreas aqui elas estão pretas lá no specular, então a gente precisa arrumar isso, porque está muito sem brilho aqui. Vou voltar lá para o Photoshop. Eu vou duplicar novamente essa camada aqui, sublinhada, tá? Que ela ainda é original, ela não foi alterada. E aqui que está sem sublinhado aqui, é porque ela não está sofrendo influência do Levels.
Então, vou trazer ela aqui para cima do Levels, tá? Então, a gente já tem a original aqui em cima. Eu vou tirar essa máscara dela por enquanto. Eu clico na máscara aqui, vou trazer aqui para a lixeira. Ele pergunta se eu quero aplicar a máscara, a layer, tá? Antes de remover. Eu não quero, então vou clicar aqui em Delete. Eu quero apenas deletar a máscara. E agora, com o Levels, novamente Ctrl L, eu vou controlar o contraste dela olhando para essas áreas, tá? Essas áreas mais escuras que eu quero corrigir aqui também. Então vou escurecer pouco, tá? Vou aumentar aqui o Highlights. Escureço mais um pouco. Ok, assim acho que está legal. Que ela ainda não ficou preta, que ela está escura, mas não está preta, tá? Ainda um pouco mais clara, eu acho. Ok. Então agora eu vou adicionar novamente uma máscara para ela, tá? Com ela selecionada aqui, eu clico em Add Layer Mask. Ela vai adicionar a máscara. Mas agora essa máscara está toda branca, deixando toda essa camada visível, tá? Com essa máscara selecionada, eu vou apertar Ctrl I para ela ficar preta, tá? Dessa forma ele esconde todo o objeto. Então agora eu vou mudar aqui para o brush branco e eu vou pintar essa máscara de branco nas áreas que eu quero que a layer apareça, tá? Então novamente com o brush Hardness 0%, opacidade baixa também, eu vou baixar até mais um pouco aqui, até 20, 30 mais ou menos. E eu vou passar sobre essa área aqui que está muito preta, tá? Deixando ela mais visível. Olha só, notem que agora ela está semelhante ao restante aqui da lâmina. Vamos fazer aqui também, que é o cilindro que segura a lâmina. Essas partes de baixo aqui também, do cilindro que está mais escuro, eu vou deixar ela mais clara. Aqui essa parte de trás dessas lâminas. Eu posso ainda aumentar um pouco a luminosidade dessa peça. Ok, agora ela está brilhando já aqui. O specular já está interessante. Bom, galera, então nós já temos aqui o mapa Diffuse, que é a nossa pintura, tá? A gente tem o specular. E agora a gente vai gerar um outro mapa, que é o Gloss, que ele vai definir o polimento do material, tá? Então, para definir isso, eu vou duplicar aqui esse specular. Eu vou renomear aqui para Gloss, vou maximizar ele aqui. Então, o que a gente tem que fazer é, eu vou limpar esses fios que a gente colocou aqui. Então, simplesmente seleciono eles e vou arrastando aqui para a lixeira. Essa lâmina aqui que eu dupliquei, essa aqui de cima também. Esse fio. Vou remover esse outro fio. Ok. E essa máscara também, eu não quero ela. Seleciono ela e arrasto aqui para a lixeira. Ele pergunta se eu quero aplicar a máscara antes de deletar. Eu clico direto aqui em Delete. Eu não quero aplicar a máscara. E ok. Já tenho aqui todas as peças, novamente. E agora eu vou utilizar um Color Overlay nelas. Então eu vou selecionar aqui a faixa. Vou clicar aqui em FX, Color Overlay. E eu vou selecionar uma cor qualquer aqui. Eu posso clicar com o botão direito sobre essa faixa, Copy Layer Style. Eu vou selecionar todas as outras layers aqui da pasta Gloss, tá? Clico com o botão direito, Paste Layer Style. Ok, agora todas elas estão com o Color Overlay. Então, o Gloss ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou exagerar para vocês, eu vou colocar aqui a faixa com branco total. E a lâmina, cadê a lâmina aqui? Eu vou colocá-la como preto total. Para vocês entenderem bem como funciona o Gloss. Ok? Novamente, eu vou salvar o Gloss como PSD. Depois a gente vai arrumar tudo isso, tá? Porque eu estou salvando todos como PSD. E esse não vai ser o formato final, tá? Então, Ctrl Shift S. E eu vou salvar aqui Machado Underline Gloss. Como eu disse, é só uma maneira mais rápida, tá? De salvar. Então, Gloss. Salvar. Dessa maneira, quando eu dou Ctrl S, ele já salva direto e atualiza no Marmoset, tá? Então, eu vou abrir aqui o Marmoset para mostrar para vocês como funciona o Gloss. Aqui em Micro Surface, eu vou clicar na setinha aqui e eu vou habilitar o Gloss Map. Okay? Aqui, em Gloss Map, eu vou selecionar a textura... Cadê o Gloss? Aqui, Machado Gloss. Abrir ela. E olha só como ele funciona. A faixa onde a gente colocou branco total,
ele simula como se fosse um vidro, né? Ele está muito polido. Então, dá uma impressão de molhado ou algo assim, tá? Já aqui, a lâmina onde a gente colocou preto total, ela espalha o brilho máximo possível, tá? Então, não tem polimento nenhum essa peça. Então, dessa forma a gente consegue definir o material, tá? Como que ele vai ser. Então, vamos começar aqui pela lâmina. Vou abrir o Photoshop. Eu vou dar 2 cliques aqui no Color Overlay. Seleciono aqui a cor. E eu vou trazer ela para um cinza mais claro, tá? Esse cinza aqui, ok. Com cinza assim, ela não chega branco, ela não está totalmente polida, como a gente viu aqui na faixa, mas ela tem um certo polimento, tá? Ela vai ter um brilho ainda, ele vai ser um pouco espalhado, então vai simular bem metal, ok? Eu vou dar Ctrl S, vamos lá ver no Marmoset como ficou, e olha só. Então ele está simulando bem aqui o metal, tá? A pedra, eu acho interessante utilizar esse gloss também. Então eu vou clicar com o botão direito sobre a layer da lâmina, Copy Layer Style. Eu vou clicar aqui agora com o botão direito no cabo, Paste Layer Style. Ok. Ctrl S. Vamos lá ver. Ok. Gostei bastante do gloss aqui da pedra também. Acho que ficou bem interessante. Estão funcionando muito bem. Os pregos eu vou deixar com um gloss alto, tá? Então vou vir aqui no Photoshop. Onde estão os pregos? Vou abrir aqui o Color Overlay. E eu vou aumentar aqui o gloss dele. Assim, tá legal. O gloss aqui do suporte ele está um pouco maior do que a lâmina, mas eu acho que ficou interessante assim. Eu vou manter assim, tá? E agora a gente vai fazer aqui a da faixa. Vou selecionar a faixa. Eu vou manter o gloss dela alto também, mas nem tanto. Então, vou trazer um pouco acima aqui da lâmina. Vamos ver como que vai ficar. Só vou testar mesmo. Ok. Ctrl S. Então agora a gente vai observar os pregos e a faixa, tá? Vou abrir aqui. Olha só. Eu gostei do glossiness da faixa dessa maneira. Eu acho que ficou interessante assim. E dos pregos também acho que está legal. Vou manter assim. Para mim tá legal esse gloss já. Então agora vamos abrir aqui. Eu vou minimizar esse grupo, o gloss, que o meu já está legal. Esse grupo aqui, Normal e Occlusion, eu vou tirar os dois desse grupo. Vou deletar o grupo. Então a gente já tem aqui todas as texturas, tá? Diffuse, Specular, Gloss e Normal. Então agora a gente vai exportar elas, tá? Então antes de exportar aqui, eu vou vir aqui na raiz, né, da pasta Machado e eu vou criar agora a pasta final, que vai ser a pasta onde vai carregar o modelo FBX e as texturas que a gente exportar, ok? Então eu vou criar aqui a pasta, vou colocar o nome de Machado underline asset. Esse machado eu já vou arrastar aqui para dentro. E é aqui que a gente vai salvar as nossas texturas, tá? Então, vou deixar aqui essa pasta aberta. Vou abrir o Photoshop e a gente vai começar exportando o normal, tá? Antes de exportar só, a gente precisa definir o tamanho aqui da textura, né? Que a gente estava utilizando aqui 2048 por 2048. A gente pode alterar para 1024. Então, para abrir essa janela, Image Size, eu utilizo o atalho Ctrl Alt I. Ou então, eu clico aqui em Image e eu seleciono a opção Image Size. Ok? Ele vai abrir essa tela. E aqui eu posso digitar 1048 por 1048 e dar OK. Ele já vai reduzir todo o documento, tá? Então a gente já tem aqui o normal e todas as outras texturas já reduzidas. Ok? Então vamos exportar aqui 1024 por 1024 mesmo. Antes eu vou salvar esse PSD. Eu já tenho aqui 3 versões dele salvos, tá? A última foi Specular, mas eu vou salvar aqui Machado underline maps. Que esse PSD contém todos os mapas que eu preciso, tá? Salvar. Ok. Vocês podem salvar inclusive o PSD antes de reduzir ele, porque se dá algum problema vocês já têm ele maior, tá? Então eu já tenho ali o meu salvo. E agora a gente vai começar a exportar, tá? Então aqui com o normal, o cuidado que a gente tem que ter é que na hora de gerar o normal, a gente tem aquelas opções lá de X, Y e Z positivos, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, eu vou abrir o XNormal. Então, aqui com o XNormal aberto, em Baking Options, eu tenho
normal map. Aqui eu vou clicar nessas reticências, eu havia mostrado para vocês. E aqui a gente tem x positivo, y positivo e z positivo, ok? Alguns programas e algumas engines, eles utilizam aqui y negativo, tá? Então a gente precisa gerar o normal dessa forma. Eu, como havia dito, eu prefiro gerar ele com y positivo, depois eu altero conforme a engine que eu vou utilizar, ok? Então agora, para a gente inverter esse y depois do normal gerado, é só vir aqui, eu estou com o normal selecionado, vou vir aqui em Channels, e a gente tem os canais aqui Red, Green e Blue, tá? Então, para alterar o y, a gente precisa alterar o Green, então eu seleciono ele, e eu apenas utilizo o atalho Ctrl+I, que ele vai inverter para mim, tá? No mapa. Agora, se eu voltar aqui para RGB, olha só, ele já foi invertido, ok? Eu vou voltar aqui, como ele era antes, Green, eu vou apertar Ctrl+I novamente, para ele inverter. Vou voltar aqui para RGB. Então, é só alterar aqui o Green, quando a engine ou o programa que você estiver utilizando exigir o normal com Y negativo, tá? Eu sei que a Unreal 4 ela utiliza o Y invertido, então a gente precisa inverter o normal. Então eu vou deixar uma lista para vocês ali na pastinha materiais com os programas que exigem que a gente utilize o Y negativo, tá? Mas se você não quiser também inverter o normal, a gente pode inverter na própria engine, tá? Sempre vai ter uma opção lá para inverter o normal. Eu só queria explicar isso para vocês porque é um erro muito comum, tá? É um problema que aparece com muita frequência. Então, vamos lá. Eu vou exportar o meu aqui normal mesmo. O Marmoset que eu estou utilizando para visualizar aqui o modelo, ele utiliza o Y positivo mesmo. Então, eu vou exportar dessa maneira. Ctrl Shift S. Eu vou salvar ele como JPEG mesmo. Eu vou vir aqui na pasta que eu criei, Machado underline Asset. Eu vou colocar aqui Machado underline Normal. É sempre importante também que tenha o nome do objeto que a gente está criando, underline e o nome da textura, tá? Para a textura não chocar, tá? Se a gente renomeia só como normal aqui, então pode ter outro objeto no game que tenha uma textura também com o nome normal. Então vai se chocar nesses arquivos. Então é interessante que a gente renomeie certinho aqui. Eu vou deixar aqui Machado normal, salvar. Ok. E vou fazer isso com os outros mapas também. O Gloss. Mesma coisa, JPEG, falando na pasta Machado Asset, Machado underline Gloss. E eu vou repetir isso com todos eles. JPEG, Machado underline Specular. Ok? E por último, o Diffuse. JPEG, estou na pasta errada, aqui, Machado underline Diffuse. Ok, eu vou minimizar aqui, e a gente tem aqui já Machado underline Asset e as 4 texturas, tá? Então aqui a gente pode exportar também o Occlusion, tá? A gente pode utilizar ele também, mas eu vou exportar só esses 4 mesmo. Então, nosso machado já está completamente finalizado. Espero ter conseguido explicar com clareza para vocês todo o processo de criação desse machado. E, por favor, se vocês finalizarem esse machado, mande no nosso e-mail para que a gente possa ver o resultado dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, nos mande um e-mail que a gente vai ficar feliz em ajudar. Então, é isso aí, galera. Um abraço e até mais.